Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, único e verdadeiro Deus, e a vida eterna, Emanuel, o Deus conosco, o advogado de todos os cristãos, o juiz dos vivos e dos mortos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o desejado de todas as nações, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, leão da tribo de Judá, Deus forte, Deus varão de guerra, Jeová Xabaó, general dos exércitos, aquele que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, que era, o que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é tudo em todos, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Salvador, nosso Redentor e Senhor das nossas vidas. Minhas saudações cristãs a todos os membros do grupo A Voz da Palavra de Deus, através do WhatsApp, também os participantes, através do meu grupo, que Deus me inspirou para criar e fundar no Facebook, o grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, Bíblia e Oração, e outros grupos, e minhas saudações e meu agradecimento a todos os meus seguidores através do Instagram e aqueles que se inscreveram no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. A minha oração e a minha ministração é que Deus derrame chuvas de bênção, chuvas de graça, de poder, de unção, de milagres sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Mais uma noite aqui orando, clamando, buscando, suplicando, intercedendo pela presença do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, no posto do dever, do serviço, da obra de Deus. Por isso todo aquele que trabalha na obra de Deus tem que se preparar, orando e jejuando, buscando comunhão, intimidade com o Deus Todo-Poderoso. E eu quero convidar a todos vocês para pegarem as suas Bíblias. Se você ainda não tem Bíblia, compre uma Bíblia. A Bíblia Sagrada é o tesouro de Deus para as nossas vidas. A Bíblia Sagrada é um tesouro valioso, precioso, inigualável. Tenha a Bíblia na sua casa, leia ela, medite na lei do Senhor de dia e de noite, e Deus transformará e mudará a tua vida, a tua situação. Então eu convido a todos vocês para meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. Vamos ler, como sempre, uma sequência de textos bíblicos da palavra de Deus. Primeiro, no livro de Ezequiel, capítulo 34, verso 1 em diante. Quero dizer aos nossos ouvintes que eu estou usando a edição revista e atualizada no Brasil de João Ferreira de Almeida. Então, se você está usando outra tradução, houver algo diferente, eu estou usando então, para nosso entendimento, para a revelação da palavra de Deus nessa noite, a edição revista e atualizada no Brasil. Ezequiel 34, verso 1 em diante. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos e não apacentarão os pastores das ovelhas. Esses pastores, falsos mestres, falsos profetas, eles só se importam com a gordura das ovelhas, com o dinheiro. Comeis a gordura das ovelhas, vestivos de lã das ovelhas,
degolais o cevado, mas não apacentai as minhas ovelhas. São os falsos profetas que estão por aí nos dias de hoje, mercadejando o evangelho, o fã-clube dos amigos da grana, que estão por aí vendendo vassoura ungida por R$200, sabonete ungido, só falta vender sabão grosso ungido, amuletos, tirando o dinheiro do povo, enganando as ovelhas do rebanho do Senhor. Só se importam com a gordura e a lã das ovelhas, mas graças a Deus, que Deus levantou verdadeiros pastores, verdadeiros obreiros, para pregarem a verdade, cujo interesse não está no lucro, no ganho financeiro, mas no bem-estar do rebanho do Senhor, cuja alegria é ver as almas salvas, libertas, transformadas e abençoadas pelo poder de Deus. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não buscastes, não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. Vamos ler também a palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 18 e versículo 12. Mateus capítulo 18, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: que vos parece se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar? Não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou. Quando encontrar a ovelha desgarrada, a ovelha perdida, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta que ele buscou, do que pelas 99 que não se extraviaram. Também eu quero ler no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 4. Lucas, o médico amado, inspirado pelo Espírito Santo, capítulo 15, verso 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto, ele deixa lá no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la, achando a ovelha perdida, quem sabe machucada, ferida, sofrendo, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim, que haverá maior júbilo, alegria, regozijo no céu por um pecador que se arrependeu, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. São João, capítulo 10, versículo 16. Disse o Senhor Jesus Cristo: ainda tenho outras ovelhas que estão em outro aprisco, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que é a igreja de Deus, o povo de Deus. Também me convém agregar estas, buscar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e só um pastor, que é o sumo pastor, o pastor que comanda os pastores terrenos aqui nessa terra,
que é o Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz que Ele é o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. Oramos a Deus nesta hora. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Divino Mestre, meu Rabi, meu professor, meu Deus, Tu és a fonte da sabedoria, da revelação, do discernimento. De Ti vem, emana o poder, a virtude, a autoridade para transmitir esta palavra, para transmitir a mensagem do Evangelho, Pai. Eu me coloco à Tua inteira disposição nesta hora para ser um vaso de bênção, um instrumento nas Tuas mãos para transmitir os oráculos eternos, ensinamentos divinos e preciosos da Tua palavra. Usa-me nesta hora, Pai, que eu não apareça, mas o Teu Espírito Santo apareça através de mim. Dá-me sabedoria, revelação, discernimento, conhecimento, poder, intrepidez, ousadia, coragem, valor para transmitir a Tua palavra. Prepara, meu Deus, prepara o coração desse irmão, desta irmã, desses ouvintes, Pai, que ao ouvir a Tua palavra venham crer, venham entender, venham compreender, venham obedecer, venham praticar, venham viver as suas vidas guiados, dirigidos através da Tua palavra, Pai, para ter uma vida abençoada, uma vida de bênção, uma vida de vitória, Pai, e ao final a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: as 99 no deserto, nos montes, e as 100 ovelhas no aprisco. As 99 no deserto, nos montes, e as 100 ovelhas no aprisco. Porque Deus certa vez me chamou a atenção. Todos nós conhecemos aquele belo hino de louvor, de adoração a Deus, que diz: eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o pastor cuidou, mas uma se desgarrou e aquele pastor vai em busca da ovelha desgarrada. No Salmo 119, verso 176, a Bíblia diz, o salmista disse: desgarrei-me como a ovelha perdida, busca o Teu servo, pois não me esqueci dos Teus mandamentos. Então, há muitas ovelhas perdidas, desgarradas, que o pastor, o Senhor Jesus Cristo, está em busca dessas ovelhas, e a igreja, que é o povo de Deus, também está em busca daqueles que se perderam. Então Deus me chamou a atenção. Ele disse: meu filho, lê essas passagens bíblicas da minha palavra. E ali eu não encontrei que o pastor deixou as 99 no aprisco. Eu encontrei que o bom pastor, ele deixou as 99 no deserto. Ele deixou as 99 nos montes. Numa passagem diz deserto, na outra diz nos montes. E eu fiquei pensando, parece algo paradoxal, parece algo difícil de entender. Ele, em vez de deixar as ovelhas no aprisco, ele deixou as ovelhas nos montes, ele deixou as ovelhas no deserto. Eu estou usando a tradução revista e atualizada no Brasil, e nenhuma dessas passagens, e nem outras passagens, diz que ele deixou as ovelhas no aprisco. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo
é que eu creio que quando a Bíblia diz que aquele pastor foi em busca daquela ovelha que se perdeu, ele não deixou as 99 sozinhas. Também quando Jesus Cristo subiu ao céu, depois de ter realizado o projeto da salvação, ele não deixou o seu povo desamparado. Ele levantou pastores, ele levantou homens de Deus, santificados, abençoados, homens que oram, homens que jejuam, homens cheios do Espírito Santo para cuidar do seu rebanho, para cuidar da sua igreja. E ele disse para nós cuidarmos bem do seu povo, darmos o melhor pela obra de Deus, para cuidar o rebanho do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, ele disse em Mateus capítulo 28 e versículo 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em Mateus 18, 20, ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele está em nosso meio, ele está presente. Não estamos sozinhos lutando neste mundo, ele está cuidando de nós, ele está nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, ele está nos abençoando. O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. A Bíblia diz que ele deixou as ovelhas no deserto. Esse deserto, o Espírito Santo falando comigo disse que esse deserto onde ficaram as 99 ovelhas representa o mundo. Deus, ele nos deixou nesta jornada da vida, nesta longa caminhada da vida, neste mundo que é semelhante a um deserto. O que há no deserto? No deserto há tempestades de areia. O que há num deserto? Insolação. Num deserto há perigo. O deserto é um lugar terrível, é um lugar cruciante, e nós estamos andando neste mundo que é um deserto. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da vida, é a soberba da vida, concupiscência dos olhos, da carne, e a soberba da vida. E isso não vem do Pai, mas vem do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele não passa, mas ele permanece para sempre. Estamos atravessando o deserto da vida, um lugar onde falta água, um lugar onde muitas vezes falta o alimento, falta a provisão. Mas a Bíblia fala que o bom pastor que nos deixou no deserto da vida, ele deixou a provisão para a igreja, a provisão para o povo de Deus. Ele deixou alimento para as ovelhas. Eu creio que quando aquele pastor foi em busca da ovelha que se perdeu, ele deixou alimento preparado para as ovelhas, ele deixou água preparada para as ovelhas, para que quando ele voltasse, não tivessem morrido de fome e de sede. E o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, ele deixou alimento para as suas ovelhas. Diz o Salmo 23, verso 1 em diante: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas. Então, bom pastor, ele deixou pastos verdejantes
para alimentar o seu rebanho. A ovelha do Senhor Jesus Cristo não come qualquer coisa, não come ervas daninhas, não come pasto seco. Ervas daninhas, pasto seco, são as falsas doutrinas, são as heresias que falsos profetas e falsos mestres estão pregando. Pastos verdejantes é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, é a palavra original, é a palavra verdadeira, sem tirar, como diz Apocalipse 22, verso 18 e 19, sem tirar e sem acrescentar, o verdadeiro evangelho, os pastos verdejantes que a ovelha de Deus come e fica forte, fica revestida de poder, fica uma ovelha robusta, é uma ovelha que tem o selo de qualidade, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38, arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Essa ovelha tem selo de qualidade, ela foi selada com o nome de Jesus Cristo, no seu Deus, no seu Salvador, no seu Redentor e Senhor das suas vidas, e esta ovelha está preparada para atravessar o deserto. Também a Bíblia fala de águas na Bíblia, em São João, capítulo 7, versículo 37 ao 39, é o poder do Espírito Santo. Deus tem derramado o seu Espírito Santo, a água viva. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Isso ele disse do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado, mas ele já foi glorificado, e o poder dele está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. Ele está te revestindo com água viva para matar a sede da tua alma, a sede espiritual. Ele está te enchendo do Espírito Santo. O deserto não vai te matar, o deserto não vai te destruir, porque Deus está contigo neste deserto. Aleluia! O que mais existe no deserto? No deserto existem miragens. O diabo quer iludir as pessoas. O diabo tem colocado tantas miragens diante do ser humano. A pessoa no deserto, devido ao calor, ela começa a enxergar coisas. Pode enxergar uma garrafa de Coca-Cola, pode enxergar 1 litro de água, pode enxergar até mesmo um rio no meio do deserto. Está tendo ilusão, está tendo miragem. Tudo que o diabo oferece é fantasia, mas a ovelha do Senhor, ela não é enganada, ela não é ludibriada, ela está alimentada com pasto verdejante da Bíblia, da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, e o diabo não tem poder para me enganar, para te enganar, e você vai atravessar o deserto e vai chegar na salvação, na vida eterna, naquele lugar maravilhoso, extraordinário, fantástico, paradisíaco que Deus preparou para a minha e para a tua vida. O que mais tem no deserto? Serpente. No deserto da vida você vai encontrar serpentes. Serpentes é o tipo do diabo, dos seus demônios. Lucas 10:19, Jesus Cristo disse: eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Tem pessoas aí usadas pelo diabo, que são serpentes, que querem te tirar da presença de Deus, que querem roubar a tua fé, que são usadas pelo diabo para te desanimar, para tirar o teu entusiasmo. Meu irmão, te afasta dessas cobras, dessas cascavéis. No deserto há uma serpente
serpente chamada Naja, serpente terrível, veneno mortal do deserto, te afasta dessas más companhias. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes, te afasta dessa serpente, vai servir a Deus. Você é ovelha, você não tem nada a ver com a serpente, e Deus está cuidando de ti neste deserto. A Bíblia também diz que Deus deixa as suas ovelhas, as 99, nos montes. Monte fala acerca da oração. Monte fala acerca da oração. Foi no monte, em Deuteronômio 9, verso 9 ao 11, que Moisés esteve no monte falando com Deus. Falar com Deus fala de oração. Oração é um diálogo entre o Filho, a filha de Deus e o Pai celestial. E ali ele recebeu as tábuas da lei naquele monte. Ele esteve ali 40 dias e 40 noites, orando e jejuando naquele monte. Também a Bíblia fala em Mateus 14:23, que Jesus, ele subia ao monte para orar. Muitas vezes ia sozinho ao monte para orar, para ter comunhão, se afastava das pessoas e subia ao monte para ter intimidade com Deus. Então o monte fala da comunhão, da oração, da intimidade com Deus. Se você é ovelha do Senhor Jesus Cristo, você ora na sua casa, como diz Mateus capítulo 6, verso 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Pai Celestial, como diz Marcos 9:29, certa casta tipo espécie de demônio, quadrilha do diabo, do capeta, não sai com outra coisa, senão com muita oração e muito jejum. Então você tem intimidade, você tem comunhão com Deus. Monte fala também, é de visão espiritual. Você quer ter uma visão panorâmica de um lugar, de uma cidade, suba lá no alto do monte, suba lá no alto da montanha. Monte fala também da visão espiritual das ovelhas do rebanho do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia nos compara com águias. Isaías 40, verso 31, os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então nós somos filhotes da grande águia, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, e nós estamos no monte. Quando a águia vai fazer o seu ninho, ela escolhe aquele lugar alto, lá no alto do monte, lá no alto da montanha, ali onde ela tem proteção e visão espiritual. Então você que serve a Deus, você que é ovelha do Senhor Jesus Cristo, você tem visão espiritual. O diabo não te engana. Você tem sabedoria, revelação divina da palavra de Deus, autoridade do Espírito Santo. Então o monte fala de uma vida de comunhão, de uma vida de oração. Por isso a Bíblia fala que Deus deixou as 99, o bom pastor deixou as 99 no deserto, que é a vida, deixou as 99 no monte, que é comunhão, intimidade com Deus, é oração, é jejum, é um encontro com Deus, que todos nós precisamos ter, todos os dias da nossa vida. E assim então, aquele pastor foi e buscou a ovelha que estava perdida. Quem sabe você é uma ovelha desgarrada, é uma ovelha perdida do rebanho de Deus, cheia de machucados, ferida, atormentada pelo diabo. Você se afastou de Deus, se afastou da presença de Deus. Eu te digo, meu irmão, minha irmã, volta para Jesus agora, volta para o aprisco de Deus agora, te reconcilia com Ele. A Bíblia diz que aquele pastor foi em busca da ovelha que se havia perdido, e quando achou, ele então colocou ela no
seus ombros, trouxe de volta para o aprisco. Então o aprisco é o tipo da igreja do Senhor Jesus Cristo, como eu li em São João 10,16, que há outras ovelhas que estão em outro aprisco, que é o aprisco de Apocalipse 18, é a Babilônia, é a falsa religião, é a prostituta meretriz que tem enganado muitos moradores da terra, é a falsa religião, e Deus está tirando você das falsas religiões, das falsas igrejas, das falsas doutrinas, e trazendo você para o aprisco santo, para o aprisco divino do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu tirarei de lá, desse outro aprisco, e trarei para o meu aprisco, e haverá um só rebanho e um só pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todos os nomes, que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então volte para Ele nesta noite, nesta hora em que você receber esta mensagem. Diga: eu vou voltar, eu vou me reconciliar com Deus e vou servir a Deus com alegria, vou adorar a Deus em espírito e verdade, e vou ser uma ovelha abençoada, uma ovelha cheia do Espírito Santo, guardada e protegida no aprisco de Deus. O que eu aprendo com essa passagem bíblica das Escrituras Sagradas? Que Deus não deixa ninguém para trás. Também é um lema de alguns exércitos aí nesta terra: um bom soldado não deixa o seu companheiro ferido, machucado para trás. Veja o amor de Deus, veja a grandeza do amor do Senhor Jesus Cristo. Ele não deixa nenhuma ovelha sua para trás. Todas as ovelhas que Ele elegeu, que Ele escolheu, porque a Bíblia diz que nós fomos predestinados, nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Em Romanos capítulo 8, verso 29, a Bíblia diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme